Olá, meus amigos e amigas. A Bíblia mostra uma profunda coerência entre a irrupção de Jesus de Nazaré na Palestina dos anos 30 e seu anúncio da presença do reino de Deus entre nós, onde os pobres são os prediletos, e o êxodo dos hebreus do Egito e a ética do Sinai. Há uma linha do tempo unindo esses acontecimentos e toda a história da salvação, toda a caminhada do povo de Deus, desde a escravidão do Egito até o evento de Jesus de Nazaré, sua morte e ressurreição. A misericórdia de Deus para com os pobres é o fio condutor que perpassa toda a história de Israel e continua presente até nossos dias. Deus se identifica com o sofrimento e a luta dos pobres, em direção a uma vida plena e feliz, e convida a todas as pessoas de boa vontade, e principalmente as pessoas cristãs, a assumirem e testemunharem a mesma misericórdia de que Ele é pleno, para que haja justiça, liberdade e equidade e fraternidade entre todos os seres humanos. Vamos lembrar a palavra daquele grande teólogo luterano, o Bonhoeffer. Bonhoeffer dizia, abrindo aspas, a Bíblia dirige o ser humano para um Deus sem poder e sofredor. Ele é fraco e sem poder no mundo, e este é exatamente o único modo pelo qual ele pode estar conosco e nos socorrer. Ou seja, na perspectiva de Bonhoeffer, Deus não é tanto aquele pantocrátor, né? Aquele Jesus pantocrátor poderoso, né? Aquela cristandade gloriosa, mas ele é o pobre e ele se identifica com o pobre e o sofrimento do pobre. Em consequência, Deus não pode ser, aí fecha aspas, né? Em consequência, Deus não pode ser encontrado entre os poderosos, mas entre os que são submetidos, sofredores e todas as pessoas que não têm futuro. A eles, ele leva uma palavra de alento e de esperança e os convida para lutar contra as estruturas que produzem a sua morte. Como pai e mãe amoroso, Deus manifesta profundo cuidado com os filhos e as filhas que são mais fracos, aqueles que estão na base da pirâmide. Deus não sofre por masoquismo, Deus não é masoquista. Ou Deus não defende a glorificação do sofrimento, como lembra, inclusive, o teólogo Luiz Alexandre Rossi, mas por compartir a dor dos excluídos e daqueles que não têm esperança, os oprimidos pela estrutura da morte, Deus se identifica com eles. Nessa mesma linha de raciocínio, pontua o Moltmann. Deus está sempre do lado das vítimas. Na verdade, Ele mesmo é a vítima, com e entre as vítimas daqueles que exercem o poder. A história do sofrimento do mundo é também a história do sofrimento de Deus. O Deus que não permite meramente a ação do mal, porque deseja que o homem e a mulher sejam livres, mas também
aquele que suporta a ação do mal sobre as vítimas e recebe não só as vítimas, e recebe só as vítimas na comunidade eterna com ele. Um Deus que não pode sentir o sofrimento também não pode nos entender. Fecha aspas. Aqui eu queria lembrar uma passagem que se diz, que consta, que no tempo do Holocausto, né, dos judeus, num campo de concentração no Egito, houve lá uma falha contra os regulamentos, talvez uma fuga desse campo de concentração, e os nazistas pegaram uma criança e, como vingança e como advertência para os demais presos judeus, mandou enforcar essa criança. Reuniu todos os judeus ali no pátio e, na hora da execução, ouviu-se uma voz, um clamor: onde está Deus? E imediatamente em seguida, uma outra voz surgiu e falou: Deus está naquela criança, Deus é aquela criança. Quer dizer, o Deus que se identifica, que assume o sofrimento e a miséria do mundo por sua misericórdia, por sua grande misericórdia, por sua grande compaixão. Então vamos ao Êxodo. O que aconteceu no Êxodo? O Êxodo, como expresso no livro do Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 17. O que aconteceu lá? Sabemos, né, que os judeus, que os hebreus estavam escravizados no Egito e viviam uma situação de extrema opressão, como todos os pobres e os oprimidos de todos os nossos tempos até hoje. E naquela angústia, naquele sofrimento, eles clamavam a Deus por uma solução. Então Javé escutou o clamor do seu povo, viu a miséria do seu povo e desceu para os libertar. E Javé não desceu para servir um sopão para os pobres escravos, para distribuir roupa de brechó. Ele desceu para libertá-los da escravidão, para tirá-los da condição de escravos e levá-los e conduzi-los a uma terra que ele prometeu entregar-lhes, uma terra onde emanava o leite e o mel. De fato, salvando essa população, conduziu esse povo pelo deserto por mais de 40 anos. Deu-lhes a terra prometida. Se instalaram lá nas montanhas, se confraternizaram e juntaram com outros povos sofredores que viviam nas cidades e fugiam da opressão das cidades e estados. Estabeleceram-se as tribos naquele território, onde viviam com fartura, tiravam seu sustento da terra, da agricultura e da criação de ovelhas, e ali todos eles tinham seu sustento. Assim passaram-se 250 anos. Depois disso, o que aconteceu? Foi havendo uma certa divisão, uma certa diferença naquele povo. Pela introdução de novas tecnologias na agricultura. Primeiro, o arado de ferro e não mais de madeira. Depois, a introdução do boi para puxar esse arado. Com isso, algumas famílias, algumas clãs puderam ter uma produtividade maior, né? E puderam acumular mais riqueza. E na medida que foram acumulando mais riqueza, foi havendo alguma maior diferença. E aí começou essa diferenciação entre pobres e ricos no seio do rei de Israel. Abandonou-se o tribalismo, instituiu-se a monarquia com todas as reservas que Deus fez a Samuel e que constam do livro de Samuel.
E durante a monarquia, essas contradições foram se aguçando. Foi aumentando a quantidade de pobres em relação aos ricos. Isso foi se estendendo pela história e chegou até os dias de Jesus. Mas quando chegou até os dias de Jesus, na Palestina, nos anos 30, a pobreza tinha chegado a uma situação de paroxismo, a situação máxima. A Palestina estava subjugada pelo Império Romano, que cobrava pesadíssimos tributos ao povo. O latifúndio se estendia sobre as terras e as pessoas o povo passou por um processo de empobrecimento muito mais aguçado. As pessoas se vendiam como escravos para poder pagar as suas dívidas em face do latifúndio. E havia também o templo que cobrava impostos pesados. Então o povo estava em grande parte na miséria, na opressão, pelas elites do seu tempo, pelos romanos e pelos poderosos ligados ao Templo de Jerusalém, e se lembravam daquelas promessas e daquela aliança que Deus tinha feito com Moisés e com toda a geração no Monte Sinai, por um lado, uma fidelidade ao Deus único e, por outro lado, a promessa de uma vida plena, decente e livre para todo o povo. E pela esperança da vinda do Messias, aquele povo fervilhava de esperança messiânica. Então, naquele momento de maior sofrimento, eis que surge Jesus de Nazaré. Não de uma família ligada ao templo e às elites, mas de uma família de carpinteiros em Nazaré, que era uma cidadezinha que nem constava do Antigo Testamento, lá onde Judas perdeu as botas. Jesus foi crescendo ali no meio e certamente vendo aquela situação de grande miséria do seu povo, né? Até que chegou o momento dele iniciar a sua vida, dele iniciar o seu testemunho. Aí que vem a maior semelhança da pregação de Jesus com o êxodo dos hebreus no deserto. Jesus subiu ao deserto montanhoso, assim como Moisés subiu ao monte. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, assim como Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. E ali no deserto, ele discerniu qual era o messianismo que ele iria exercer perante os homens, qual era o projeto que Deus queria para ele. Então, depois que ele foi tentado pelo demônio e venceu essas tentações pelo demônio, Deus desceu e começou a anunciar a palavra de Deus pelas aldeias e caminhos da Galileia. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e acreditai na boa nova, evangelho. O que é evangelho? Imaginem, por exemplo, o que seria o imperador romano mandando avisar para todo o povo o seguinte: olha, meu filho nasceu, então para comemorar o nascimento do meu filho, esse ano nós não vamos cobrar imposto de ninguém. Esta era uma boa nova, isto era um evangelho. Então, Jesus ensinava a boa nova de Deus para os pobres. O primeiro ato dele foi na sinagoga de Nazaré, onde ele abriu o livro de Isaías e ali ele já começou a fazer o seu manifesto, dizendo: o Espírito de Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Está no início do capítulo 61 do livro de Isaías. A curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a libertação dos que estão presos e proclamar um ano aceitável de Javé,
a fim de consolar os enlutados, a fim de lhes dar um diadema no lugar de cinta e óleo de alegria em lugar de luto. Quer dizer, Jesus repetiu esse discurso de Isaías, né? Onde Deus tinha visto aquela miséria, aquele sofrimento e prometido uma recompensa. Prometido que ia acabar com o luto das pessoas, que ia dar um diadema no lugar da cinta da escravidão. E em seguida dessa pregação na sinagoga de Nazaré, ele foi pelas aldeias e caminhos da Galileia, pregando a emergência, a presença do reino de Deus e curando os enfermos e doentes e paralíticos e lunáticos que chegavam. Então veio uma multidão imensa de toda a região da Síria, da Pérea, da Judéia, de todo o mundo, todas aquelas pessoas miseráveis, sedentas de esperança e sedentas de cura para os seus males, correram até Jesus e Jesus os curava. Então Jesus, vendo aquela multidão toda cheia de esperança no reino de Deus, ele sobe num monte, né? Quer dizer, Jesus viu aquela miséria, viu a esperança daquela população, assim como Javé viu o sofrimento dos escravos no Egito. Então Jesus os reuniu ali, naquele monte, né? E começou a pregação das bem-aventuranças. Ou seja, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Os pobres que estavam ali na frente de Jesus, né? Veja bem, segundo Mateus, é pobres de espírito. Segundo Lucas, que está em Lucas, essa perícope está em Lucas capítulo 6, versos 20 a 23, Jesus diz os pobres. Quando ele fala pobre, é pobre mesmo. O termo grego que ele usa é pitochos. Pitochos, que significa aquela pessoa que tem a coluna curvada, aquela pessoa que vive em função da caridade alheia, ou seria o mais pobre, o miserável. Então, Jesus se dirige a eles e diz que eles são bem-aventurados, porque deles é o reino de Deus. Aí depois, em seguida das bem-aventuranças, né, ele coloca: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos e os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, situações opressoras que serão revogadas pelo reino de Deus. Os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos são aqueles que não imitam os malvados, não usam os mesmos argumentos e os mesmos instrumentos dos malvados. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que estão sob opressão da terra e do latifúndio, são aqueles que perdem as suas terras, são aqueles diaristas que ficam nas praças esperando alguém que lhes chame para ganhar uma miséria, para poder ter o pão de amanhã. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, ou seja, os que sofrem por causa das práticas dos poderosos e dos tiranos, que lhe roubam o pão e que lhe roubam a liberdade. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, as pessoas que se compadecem com a dor do seu próximo e que se dedicam a ele. É a figura do bom samaritano, né, que viu aquele pobre ferido no meio da estrada e que paga ao hoteleiro para cuidar dele e diz que, olha, quando eu voltar aqui, se você tiver gasto mais com ele, pode deixar que eu pago a diferença.
Esse é o misericordioso. E bem-aventurado aqueles que são puros do coração. Puro do coração é aquele que tem o coração limpo, é aquele que se desapegou de tudo, de todas as coisas, para que Deus entrasse e tomasse conta de todo o seu coração. Na linha do sermão número 52, sobre a pobreza de espírito do mestre Eckhart. Então, são 4 situações opressoras que serão revogadas pelo reino de Deus. E depois ele coloca bem-aventurados, 3 ações humanas estimadas por Deus como caminho para a implantação do reino. Ou seja, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz e os perseguidos pela causa da justiça. Então, nas bem-aventuranças, Deus fala o coração dos oprimidos e fala para os pobres. Lucas usa o termo bem-aventurados pobres, pobres. Mateus usa o termo pobres em espírito. Mas também como pobres, ele utiliza o mesmo termo grego, pitochos, né? Então nós podemos identificar os pobres de espírito como todas as pessoas justas, como todas as pessoas misericordiosas, como todas as pessoas que não são miseráveis, que não vivem da caridade alheia, mas se solidarizam com os pobres e se solidarizam com a luta dos pobres e se incorporam na luta dos pobres. Esses são os pobres de espírito. E Jesus também conclama a essas pessoas, a esses pobres e a esses pobres de espírito, que ergam suas cabeças e que caminhem e que lutem pelo reino de Deus. E a luta pelo reino de Deus passa pela luta para acabar com essas condições de miséria e de opressão que afetam o ser humano. E Jesus sabe que nessa luta eles vão ter que enfrentar resistências muito fortes, eles vão ter que enfrentar a ira daqueles que são poderosos, daqueles que não querem perder os seus privilégios, daqueles que não querem abrir mão daquilo que eles têm em excesso, para que todos possam ter as suas necessidades. E eles, sabendo que esses vão ser perseguidos, que esses vão ser combatidos e que contra eles serão armadas todas as espécies de ciladas, ele diz lá no versículo 11, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa. Pois bem, e qual é o desafio que isso apresenta para as nossas igrejas de hoje, para as nossas consciências de cristão? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em 2018, pelos dados do IBGE, 31,4% da população tinha rendimento mensal por habitante menor que meio salário mínimo. E o Rio de Janeiro, essa capital tão bela, está em 82º lugar em 92 municípios com relação a esse indicador. No estado do Rio, de 2015 a 2020, 800 mil empregos com carteira assinada foram destruídos. Então, eu não precisaria me alongar em estatísticas, todos vocês conhecem a realidade de miséria que nós encontramos por todas as ruas. Em face dessa realidade, como deveria se comportar, então, uma igreja que se pretende fiel à missão de anunciar e testemunhar esse reino de Deus, essas bem-aventuranças de Jesus? Este é o nosso desafio. Como poderíamos fazer, mantendo viva a esperança de Jesus no meio dessa crise?
não servirmos ao dinheiro, que é a maior tentação que nós temos, ter uma vida mais sóbria e compartilhar o pouco que nós temos, apertar um pouco mais nas nossas receitas e nas nossas despesas, para podermos, com o que nos sobra e com o que nos é excedente, poder dar um pão para quem não tem. Certamente apoiar a luta dos pobres contra a miséria e a opressão e alimentar essa luta dos pobres. Conhecer e viver a realidade dos pobres, buscando nosso lugar junto aos últimos e não ficar querendo estar sempre junto aos primeiros. Ir contra a sociedade de consumo. Colocar a misericórdia e a generosidade como principal objetivo de nossa vida e não simplesmente enriquecer, acumular mais bens, né? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Introduzir a compaixão nas pessoas, transformar corações de pedra em corações de carne e resgatar a verdade e testemunhar a verdade. Meus queridos amigos e amigas, apenas algumas pistas nesse curto espaço de tempo para que nós podemos ser fiéis ao nosso batismo e à nossa crisma e podermos ser mais um operário na construção desse reino de Deus, que embora não necessite da gente para ser implantado, porque é como aquela planta que dia e noite cresce sem a gente cuidar dela, mas que sim, para ser apressado entre nós, Deus precisa dos nossos braços, como precisou dos braços de Moisés e Araão para poder tirar o povo do Egito. E nessa nova releitura feita por Jesus, ele conclama a todos nós que nós, puros de coração, possamos oferecer os nossos braços e as nossas inteligências na luta pela implantação do reino dos céus. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço para todos.